Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Santíssimo, cerramos com feta de fogo, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, 23 de setembro de 2021, dia de São Padre Pio, um grande homem de Deus, um grande homem, um santo que rezava mais de 100 textos por dia, que temos que imitar esse grande homem de Deus, profeta da Virgem Maria, São Padre Pio, que estava sempre com o rosário na mão, sempre mandando bala no quinto dos infernos. Uma vez o demônio disse que Padre Pio dava trabalho a ele dava mais trabalho a ele do que o próprio São Miguel Arcanjo. São Padre Pio, que estava sempre rezando, estava sempre em comunhão com Jesus Cristo, comunhão com a Virgem Maria, rezava mais de 100 textos por dia. E temos que imitar esse grande homem de Deus, São Padre Pio, que conversava com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, com Jesus. São Padre Pio, que tinha devoção a São Miguel Arcanjo, que nós temos que se espelhar em São Padre Pio. E Padre Pio morreu para amanhecer o dia 23. O dia 23, ele morreu às 2h30 da madrugada. A última missa e o suspiro final. Em 1968, Padre Pio completou 50 anos de estigmatização. 5 décadas de sacrifício, 5 décadas de amor e de entrega. Esse marco atraiu multidão a São Giovanni Rotundo, visivelmente debilitado, com voz fraca e vacilante. São Pio presidiu aquela que seria a sua última missa. Suspensos, e alguns repararam que os estigmas haviam sumido completamente de suas mãos. Sua missão terminaram, e ele já podia dizer, como São Paulo: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Segundo Timóteo 4, 6, 9. Afinal da missa, o velho frade desfaleceu. Um de seus irmãos capuchinhos lhe deu amparo, impedindo que caísse no chão. Horas depois, o santo reuniu suas últimas forças para se despedir de seus filhos, acenando com um lenço, o lenço branco da janela do coro. O povo aclamou como um gesto de carinho derradeiro. No dia seguinte, São Pio morreu da mesma forma que viveu, rezando. Às 2h30 do dia 23 de setembro, partiu invocando o nome de Jesus e Maria, a quem tanto amou. O corpo de São Pio foi colocado em uma caixa de aço coberta com um cristal, para permitir que o povo o visse. É isso, meus irmãos. Um grande santo da Itália, São Padre Pio. Assim como o Frei Damião também era da Itália, só que ele passou a maior parte dele no Nordeste, pregando, evangelizando, sendo missionário. Que ele é da mesma, Frei Damião era da mesma congregação de São Padre Pio, capuchinho também. E São Padre Pio, esse grande homem que era do altar para o confessionário. Padre Pio que lia a alma das pessoas, dizia os pecados das pessoas. Se as pessoas escondessem o pecado, ele dizia. São Padre Pio que tinha um dom da bilocação, de estar em 2 lugares, 3 lugares, até 4 lugares ao mesmo tempo,
São Padre Pio que sempre buscou agradar a Deus e buscou a santidade, porque essa é a missão, a vocação de cada batizado, cada um de nós é buscar a santidade, assim como São Padre Pio buscou a santidade. Padre Pio dizia que a santidade é amar quem nos odeia, quem nos amaldiçoa e quem nos persegue. São Padre Pio que ele dizia também que reza muito se salva, que reza pouco está em perigo e quem não reza se perde. Nós temos que rezar, meus irmãos, muito. Os sacerdotes, hoje em dia, têm que se espelhar em São Padre Pio. O patrono dos padres é São João Maria Vianney. Mas também podia ser São Padre Pio. Padre Pio, se não fosse São João Maria Vianney, certamente era São Padre Pio. Uma vez perguntaram, Padre Pio, você veio este mundo para quê? Ele disse, eu vim para os sacerdotes. Que os sacerdotes olhem para esse grande santo que foi aqui na terra, São Padre Pio, e que se espelhe nele, que celebre a missa com piedade, com amor, assim como São Padre Pio celebrava. São Padre Pio que tinha um amor ao Santo Rosário, que propagava o Santo Rosário, divulgava onde chegava, e que nós sejamos assim. Temos que rezar e rezar muito, como São Padre Pio rezava. E São Padre Pio tem um dom de saber as coisas, ele tinha um dom sobrenatural, uma vida mística, porque São Padre Pio adorava Jesus Eucarístico, que nós temos que ser assim, adorar Jesus, estar sempre rezando o Santo Rosário, divulgando o Rosário. E São Padre Pio tinha um grande amor à Virgem Maria, e nós temos que ter este amor à Virgem Maria. Se nós dizemos que somos devotos da Virgem Maria, temos que rezar muito o Rosário. Temos que rezar se devoto, assim como São Padre Pio foi. São Padre Pio que não tinha respeito humano nenhum. São Padre Pio que vivia a santidade sem respeito humano nenhum. E que nós sejamos assim, imitador de São Padre Pio. Que nós, hoje, dia dele, que nós olhamos para esse grande homem de Deus e passamos a ter mais o amor ao Santo Rosário, rezar mais o Rosário, divulgar o Rosário aonde chegar e não ter respeito humano, assim como São Padre Pio não teve respeito humano. São Padre Pio que não aceitava coisas erradas. São Padre Pio que dizia que o protestantismo tinha como fundador sobrenatural Lúcifer. O pai do protestantismo era Lúcifer. Uma vez Nossa Senhora apareceu chorando a Padre Pio e disse porque não tinha quem combater seu inimigo chamado protestantismo, e nós temos que combater. Muitas vezes que nós dizemos que somos católicos, somos devotos de Padre Pio, mas nós não queremos combater o inimigo chamado protestantismo. Nós não queremos combater essas seitas que são erradas, que tira de nós a Virgem Maria, que não quer saber da Virgem Maria. E São Padre Pio, ele combatia todo esse erro, todas essas heresias, e nós temos que imitar São Padre Pio. Muitos dizem que é católico, mas não imita os santos, não procura imitar os santos. E São Padre Pio, ele chorava quando ele sabia que perto ali da casa onde ele estava, ali por perto, se levantava uma seita protestante, porque ele sabia que aqueles hereges iam tirar as pessoas de Nossa Senhora. E nós temos que ser firmes na nossa fé. Temos que procurar a estudar para não ficar como folha no vento. Temos que conhecer a nossa fé, a nossa verdadeira doutrina. A verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a católica apostólica romana. Tem pessoas que ficam em dúvida sem saber se a igreja verdadeira é a católica ou se é a seita protestante. Claro que a seita protestante não é de Deus. Quem fundou foi Lutero aqui na terra. Mas tem um sobrenatural que fundou a seita protestante, que se chama Lúcifer, o demônio do quinto dos infernos. E fora da igreja católica apostólica romana não há salvação. A salvação só está na igreja católica apostólica romana. E São Padre Pio interceda no céu por cada um de nós, que nós sejamos imitador dele, que nós devemos se tornar filho espiritual de São Padre Pio. Padre Pio que rezava muitos textos, que estava sempre com o texto na mão, com o Santo Rosário na mão rezando. Pode olhar nas fotos dele que você vê ele sempre com o texto na mão, com o Rosário na mão rezando. São Padre Pio rezava muitos textos, muitos rosários, mais de 100 textos por dia ele rezava. Ele desejava que um dia fosse de 48 horas para ele rezar em dobro, rezar muito mais. E nós que neste mundo vivemos não temos chaga nas mãos, sangrando nem nada, e muitas vezes nós achamos porque rezou um terço ou dois, ou um rosário ou dois, acha que rezou muito. Não. São Padre Pio tinha a chaga na mão, nos pés e do lado,
e derramava sangue continuamente, e mesmo assim ele rezava mais de 100 terços por dia, celebrava a Santa Missa, confessava, e ele rezava o rosário mais de 100 terços por dia. E muitas vezes nós começamos a rezar o texto e fiquemos ali só no texto, não aumenta, não procura rezar o rosário, não procura rezar mais. E a santidade de cada um de nós vem pelo meio da oração. Com a oração se tem o sobrenatural. Sem a oração não se tem nada, não se torna santo, né? E não entra no céu, não se salva, porque Santo Afonso de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa de Ávila dizia que quem não reza mais cedo ou mais tarde se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. E nós temos que rezar. Temos que buscar uma vida de oração. Olhar para Padre Pio, se espelhar em Padre Pio, pedir a intercessão dele, para que nós sejamos profeta de fogo, sejamos inflamados de amor pelo Santo Rosário, assim como foi São Padre Pio. Esse grande homem que sofreu calado, que sofreu, foi perseguido pelos de dentro da igreja, e ele permaneceu em obediência ali, sofreu, foi proibido de celebrar a missa e foi impedido de confessar as pessoas, e ele ficou ali em obediência. São Padre Pio sofreu muito, meus irmãos. Ele sofria também pelos os demônios, tentavam ele, batia nele com um bastão de ferro, o supercílio dele saía sangue, que o demônio não queria que ele celebrasse a missa, mas de 5 da manhã ele já estava de pé celebrando a Santa Missa. As missas que Padre Pio celebrava era de 4 horas, 3 horas de missa. 3 horas para 4 horas. E a igreja era cheia de gente para ver a missa de São Padre Pio. A consagração do corpo e a consagração do sangue de Jesus na Santa Missa, cada uma durava mais ou menos 15 minutos. Ele celebrava com amor o santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós imitemos a São Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por todos nós, que sejamos profetas de fogo, tenhamos o amor ao Santo Rosário e vamos rezar o Rosário, meus irmãos. Salve Maria Santíssima.